Então vamos voltar a gravar, ok? Desculpa a interrupção, vamos prosseguir novamente. Então, mão em garra. Então, voltando, o que tem toda essa doença? Microstomia, telangiectasia, esofagopatia com disfagia baixa, esclerodactilia, fibrose pulmonar, ok? Estamos falando então de esclerose sistêmica. Esclerose sistêmica. Ela se classifica, esclerose sistêmica cutânea limitada, quando ela é distal, depois do punho e depois do tornozelo, e pega a face. Esclerose sistêmica cutânea difusa, pega tronco, tórax e abdômen. Terceira, esclerose sistêmica localizada, localizada apenas na pele. Cuidado para não confundir localizada com limitada, ok? Essa descrição a gente não pode mudar, isso é uma coisa teórica. Então, a gente classifica basicamente nessas três. Tem outra símile, esclerose sistêmica, mas a gente não utiliza tanto. Então, o que nós vimos até agora, essas fotos, chama esclerose sistêmica, será ministrada a aula em breve. O laboratório, a gente pede anti-SCL70 para forma difusa e anticentrômero, a gente pede o exame para a forma chamada CREST, que é a forma limitada. Mas o que é esse tal de CREST? CREST seria então as iniciais de calcificação, Renault, esofagopatia, esclerodactilia e telangiectasias. Então, CREST é a forma limitada da esclerose sistêmica, ok? Exames anticentrômero, já foi falado, anti-SCL70. O anticentrômero, ele dá positivo em 70% dos casos. O anti-SCL70, ele dá uma forma apenas 30%. Ok? Então, esclerose sistêmica. Vamos a um caso diferente. O paciente apresenta febre e tem artrite. Febre e tem artrite. Ok? Esse é um caso real, vamos mostrar. E fez uveíte também. A gente mandou o paciente olhar superior externo para a gente ver a conjuntiva e permeada. Então, é esse paciente, um paciente real, tem uma idade aproximada aí de uns 50 anos, tá certo? E o que mais que ele apresentava? Ele poderia ter apresentado essas manchas, mas ele não apresentou. Então, essa aqui é uma foto emprestada. Isso chama o quê? Dá na região anterior da tíbia, pode ser bilateral, unilateral, às vezes fica uma forma de uma medalha de R$1, como estão vendo aqui, endurada. Então chama eritema nodoso. O nosso paciente não tinha esse dado, ok? Mas a doença faz. O nosso paciente tem essa radiografia e na tomografia mostrou linfonodomegalia hilaris bilateral. Tá certo? Linfonodomegalia hilaris bilateral. De novo aí, alguém entrando. Vamos pôr de volta. Ok? Então, a gente já agora aprendeu como lidar com essa propaganda. Linfonodomegalias hilaris. Ok? Bilateral. Então, somando artrite, febre, eritema nodoso e linfonodo hilaris, o diagnóstico. Então, o que vocês vão preencher aqui? Febre, artrite, uveíte, pode ter eritema nodoso, o nosso paciente não tinha, mas eu tinha linfonodomegalia hilaris. O diagnóstico final que vai ser preenchido aqui chama síndrome de Löfgren. Seria uma sarcoidose aguda. Löfgren, sarcoidose aguda. Artrite, mais febre, mais eritema nodoso, aumento dos linfonodos hilares bilaterais. A sarcoidose é uma doença inflamatória crônica de causa desconhecida, cujo acometimento maior é o pulmão. Entra faz fibrose pulmonar, nódulos pulmonares. Quando a sarcoidose não é aguda, você pode fazer um exame de sangue, ou fazer a biópsia, né? A biópsia vai encontrar um granuloma chamado não caseoso.
Você vai dosar a enzima conversora da angiotensina. Tá certo? Então, esse é o caso real de uma síndrome de Lofgren, que é da reumatologia. Só para conhecimento, eritema nodoso é um sinal. Então, você tem causa, você tem que pedir exames. Então, vamos lá. Streptococcus, streptococo, você vai pedir uma ASO. Então, todas essas doenças aqui fazem o eritema nodoso, ok? Tuberculose, você vai pedir PPD, raio-x de tórax. Hoje o PPD basicamente acabou, está sendo substituído. Hanseníase, você vai pedir biópsia do nervo ou dosar, pesquisar ácido, bacilo, álcool ácido resistente na linfa. A sarcoidose, que a gente viu, sífilis, drogas, sulfas, estrogênio, causa idiopática, estresse e doença inflamatória intestinal. Ok? Tá certo? Então você vai pesquisar ASCA, ANCA-B para retocolite, ASCA para Crohn ou fazer dependendo da colonoscopia. Então foi um caso reumatológico que a gente atendeu. Aqui já está dizendo o que é JACU, deformidade de partes mole. Eu posso colocar esse dedo do lado deste, sem problema algum. Ou posso esticar esse. Então ele fez um dedo com deformidade e aspecto em pescoço de cisne. Mas aqui não é, aqui é só JACU. Quem é que faz JACU das doenças reumáticas? Febre reumática e lúpus. Febre reumática e lúpus. Aqui um tórax, fotografia de um tórax de uma criança que mostra várias lesões. O que caracteriza essa lesão? É um eritema na margem. No centro fica pálido. Por isso o nome de eritema marginato. Ela pode ser fechada, pálido dentro, ou ser aberta, como se fosse a letra C. Aqui dá para ver bem que dentro é pálido, aqui também. Eritema marginato, então, é um critério maior de Jones da febre reumática. Então, febre reumática faz oligoartrite de membros inferiores, pode pegar punho, acomete de 5 a 15 anos, tem que ter uma infecção de garganta prévia. Após 7 dias ou 4 semanas é que pode aparecer artrite. Você vai pedir então ASO, hemograma, FHS, PCE, que mostra inflamação, o eletrocardiograma, espaço PR aumentado. Lembrar dos critérios de Jones maiores, artrite, cardite, coreia, nódulos subcutâneos de Meinert, eritema marginato. O que mais aparece na prática é a artrite. Em segundo lugar, a cardite. A coreia por si só é diagnóstico de febre reumática, mas ocorre em 3% dos casos. Os critérios menores: febre, artralgia, próstata inflamatória alterada. O eletrocardiograma tem aumento do espaço PR. Esse último critério, soco prévio ou febre reumática prévia, está sendo eliminado. Estamos utilizando mais esses 4. São 2 critérios maiores faz o diagnóstico, ou um critério maior e 2 menores. Tá certo? Febre reumática. Aqui, você tem uma orelha, está muito vermelha, a foto até aumentou. Existe uma entidade reumatológica chamada policondrite recorrente, que destrói a cartilagem. Aqui fez uma destruição da cartilagem nasal, deixando o nariz em célula. Pode inflamar uma orelha ou 2 orelhas, ok? Chama policondrite recorrente. Não sabemos a causa, mas o tratamento é corticoide. Eu vi 2 casos até hoje. Então é uma entidade muito mais rara, mas é da reumatologia, policondrite recorrente. Tá certo? Nódulos de... Então, vocês têm, quando aparecem para preencher, a gente dá um tempinho para vocês pensarem. Então, você tem nódulos aqui. Nódulos interfalangina distal, nódulos de Eberden. Eberden ocorre na artrose. No livro não tem artrose, só osteoartrite. Então, interfalangina distal e nódulos de Bouchard, interfalangina proximal. Ok? Lembrar que não existe artrose primária, está aqui embaixo, nas metacarpofalangianas, exceto do primeiro dedo. A do primeiro dedo chama então artrose rizomélica ou do alfaiate.
Tá certo? Então aqui temos uma articulação do joelho mostrando uma densidade aumentada. Então, esclerose óssea, geralmente subcondral. Então, espaço diminuído, aqui ficou basicamente, desapareceu a cartilagem. Ficou osso com osso. O tratamento disso aqui, evidentemente, que é só prótese. Então é uma artrose. Por quê? Diminui o espaço, pode ter osteófitos, o osso ficou bem denso. O que está faltando aqui para a artrose, para fechar, é os pseudocistos, que são, às vezes, algum pseudocistos, né? Fica mais negro, uma área pequena. Então, artrose primária. Artrose primária, porque não tem osteoporose, ok? Então, repetindo, diminuição do espaço, osteófito, que é o selo do diagnóstico da artrose, esclerose óssea, que fica bem branco, e pode ter cistos ou pseudocistos. Aqui nós temos, então, uma falange distal, a proximal, uma destruição aqui dessa interfalangina distal. Então, muito destruído, ok? Aqui, outra foto, mostrando nódulos. Veja que é um processo hipertrófico a artrose. Cresce, né? Aqui os nódulos. Veja. Ok? Então, a artrose, ela acomete distais e proximais. Não acomete as interfalangianas, as metacarpofalangianas, exceto do primeiro dedo. Repetindo a foto, nódulos de Eberden. Artrose, espaço articular diminuído, osteófito, que é o selo do diagnóstico, esclerose óssea justo-articular subcondral, geodos ou pseudocistos. Outro caso, então, real, que foi atendido, tá certo? E é doença reumática. Então, vamos lá. Paciente feminina, com 31 anos de idade, que mostra que tem uma afta, mostrando aqui. É uma afta dolorosa e de repetição. Faz tempo, anos que tem essa afta. 3 anos, basicamente, de aftas. Então, ela tinha afta recorrente mais ou menos 3 anos. Tratava como se fosse cândida, fungo, né? Há 10 meses atrás, ela fez uma artrite de joelho direito que ficou sem uma causa aparente. Há 10 meses, não há 10 anos, 10 meses. E recentemente, mais recentemente, há 4 meses, houve uma perda da visão direita. Perdeu a visão direita, abrupta, total. O que acontece? Então nós temos que unir tudo o que foi acontecendo. A afta de repetição, artrite de joelho e perda da visão. Além disso, de história, ela tinha também um processo genital. Ela tratava como se fosse candidíase genital. Tá certo? Então ela tinha as lesões de mucosa genital que ia e voltava, que era tratada como cândida. Mas persistia as ulcerorais e também recorrente. Então, todos os 2 casos recorrentes. Ela achava que tinha baixa imunidade, baixa resistência. Seria fungo? Então, sempre tratou disso. O que acontece? Pergunta agora qual o diagnóstico. Então, veja bem, nem todos os doentes apresentam o quadro ao mesmo tempo. Então, às vezes demora 3 anos de afta, 10 meses de artrite e 4 meses de perda de visão. Juntando tudo, temos que fazer um diagnóstico. E o diagnóstico, então, foi de doença de BC, vasculite de vaso vasorum. A gente pede de exame no laboratório a HLA-B51. 51, aquela caninha brasileira. Critério diagnóstico, foi feito o critério diagnóstico revisado. Você tem que ter 3 pontos para fazer o diagnóstico. Então, aftas orais, 1 ponto, lesão de pele, qualquer uma, 1 ponto. Patergia, isso é importante explicar. Quando você vai fazer uma coleta de sangue no laboratório, para exame, no dia seguinte fica um processo inflamatório, como se fosse uma reação de Mantoux, um PPD positivo, fortemente positivo. Então, isso chama patergia, fenômeno da patergia, ok? Fenômeno da patergia. Então, doença de BC, não estava aparecendo aqui na foto. Vamos ver agora.
Muito bem, doença de BC. Prosseguindo, vamos entrar então num capítulo um pouco mais extenso que compõe um grupo de doenças. Um grupo de doenças que você já sabe vendo dessa foto. Se você tem unhas alteradas, onicólises, com artrite interfalangiana distal, já faz o diagnóstico, essa foto, de artrite psoriática. Então, essa mão, esses dedos, fazem, já dá o diagnóstico. Então, artrite psoriática, junto com espondilite anquilosante, com artrite reativa Reiter e artrite enteropática, a gente dá o nome desse capítulo das espondiloartrites. Espondiloartrite soronegativa. Por que soronegativa? Porque o fator reumatoide é negativo e o FAM é negativo. Tá certo? Mas quem agrupa essas doenças, psoriática, reativa Reiter, espondilite anquilosante enteropática, é o HLA-B27. Ele dá positivo, HLA-B27 positivo. Então, artrite psoriática. Úlceras orais é comum na artrite reativa. Então, a artrite reativa também pode fazer úlceras orais. Isso aqui é uma lesão extensa da ceratodermia blenorrágica. Ceratodermia blenorrágica. Pode ser palmar ou plantar. Então, extensas lesões. Ok? Aqui mais discreto, né? Ceratodermia, tá? Ou queratodermia ou ceratodermia plantar. São todas essas lesões. Aqui uma outra foto mostrando também uma ceratodermia plantar. Artrite reativa, síndrome de Reiter. Então, tem uma tríade de artrite reativa. É uritrite, artrite, uritrite e conjuntivite. Então, cardite não entra. Então, repetindo, uritrite, artrite e conjuntivite. Tríade, uritrite, artrite e conjuntivite. Depois foi acrescentada a tétrade Reiter, que entrou então balanite circinada e a ceratodermia palmo ou plantar, ou as duas, palmo ou plantar. Então ficou conhecida como tétrade de Reiter. Ok? Aqui a gente tem um tornozelo esquerdo que parece estar aumentado. Evidente, tem que ver a história do paciente. Mas se ele tiver uma entesite aqui do calcâneo, isso lembra, então, as espondiloartrite soronegativa. Então, olho vermelho com uma entesite, tem que pensar em espondiloartrite. Aí tem que ver se tem psoríase, se teve infecção intestinal, urogenital prévia, para fazer o diagnóstico. Sindesmófito fino une o centro de uma vértebra ao centro da outra vértebra. Tá certo? Deixando a coluna com aspecto em cana de bambu. Isso aí é uma fase mais tardia que pode ocorrer na artrite da espondilite anquilosante, ou também pode acontecer na artrite enteropática. Artrite enteropática. Famosa unha em dedal da artrite psoriática. Psoriática, tem os furinhos como se fosse um dedal. Esse pé também faz o diagnóstico. Se você tem unhas comprometidas com dactilite, a dactilite inflama tendões, sinovial e a articulação que tem aqui. Então faz dedo em salsicha, ok? Dactilite com unhas destruídas, artrite psoriática. Aqui nós temos um sindesmófito um pouco grosseiro, tá certo? Chamado em alça de balde, único, tá certo? Então isso, quando é único, é comum na psoriática ou na reativa ou psoriática. Esporão do calcâneo. Em jovem é processo inflamatório, no idoso seria osteoartrite, que é artrose. Então, esporão do calcâneo. Um dos tratamentos é usar salto alto ou bota, no caso do homem, para diminuir a pressão aqui, ok?
Outra imagem aqui mostrando uma sacroiliaca que tem um edema próximo. Essa aqui basicamente quase fundiu. E aqui nós temos uma fusão bilateral da sacroiliaca. Sacroileite bilateral sintomática em jovem é espondilite anquilosante até prova o contrário. Repetindo, sacroileite bilateral em jovem, sintomática, com dor, deve ser o diagnóstico de espondilite anquilosante. Ok? Prosseguindo, nós vamos agora ministrar semelhanças entre elas e depois as diferenças para terminar esse capítulo. Então, semelhança das espondiloartropatias. Sacroiliaca, todas acometem e a coluna também. Então, fazem pigalgia, pigos é nádega, né? Dor na nádega e lombalgia. Oligoartrite periférica de membros inferiores, caráter assimétrico. Entesites. Lembra que êntese é onde o tendão, o ligamento se insere no osso. Dor no calcanhar, calcâneo, dinia. Dinia é dor. Uveíte em ciência aórtica pode acontecer. Não tem nódulo subcutâneo nenhuma delas. O raio-x você vai encontrar sindesmófitos, que é calcificação do ligamento. Esporões ósseos. Entesófito é quando o ligamento ali que se insere no osso se calcifica. Fator reumatoide negativo, FAN negativo e HLA-B27 positivo. Então, as semelhanças das quatro entidades: espondilite anquilosante, psoriática, reativa Reiter e enteropática. Ok? Diferença das espondiloartropatias. Então, vamos lá. Dactilite, quem é que faz? Reativa, né? Reiter aqui, e psoriática. Sindesmófito fino, aquele com aspecto em cana de bambu. Espondilite anquilosante, chamada reumatoide ou enteropática. Sindesmófito espesso, artrite reativa e psoriática, aquele único que a gente mostrou. E sacroilite bilateral, quem é que faz? Espondilite anquilosante. Então, a única que faz bilateral é anquilosante, ok? Continuando a diferença. Se não é bilateral, unilateral são as outras que fazem, tá certo? Lesões de pele. A única que não faz, espondilite anquilosante. As restantes das doenças fazem. O que faz a reativa? Balanite cercinada e ceratodermia palmoplantar. Artrite enteropática. Pode fazer eritema nodoso, que nós vimos lá atrás, já aprendemos o que é. E pioderma gangrenoso, que é uma necrose de pele, geralmente terço distal da tíbia. E artrite psoriática, você vai encontrar psoríase. Psoríase. Curso articular crônico, espondilite anquilosante e psoriática. Surtos agudos, apesar de ser doença crônica, tem surtos agudos. A reativa e enteropática. Doença de Crohn e retocolite são doenças que vão e voltam. Ok? Muito bem. Então nós terminamos esta parte, esse capítulo, né? Que é um cacho de doenças. Tá certo? Seguindo com imagens em reumatologia, pergunta-se qual é o diagnóstico. O paciente tem 80 anos e tem espessamento aqui dos dedos. Tá certo? Contração desse dedo. E tinha dificuldade em lavar os olhos. Aqui uma outra visão, uma outra foto que mostra aqui uma retração, né? Tendão espessado e o dedo retraído. Esses dedos ela não consegue abrir mais. Então, o diagnóstico disso aqui, contratura de Dupuytren, tá certo? É uma fascite palmar crônica, leva anos para se desenvolver isso. Contratura de Dupuytren. O tratamento inicial é fisioterapia, mas posteriormente apenas cirúrgico, liberação do tendão. Isso aqui é uma paciente pós-menopausa que apresentava nódulos no corpo todo, nos joelhos, cotovelos, e aqui nos tendões também tem nódulos menores. Então, isso aqui é gotatofácia crônica. Gotatofácia crônica. Veja bem que são nódulos, não é aquela descamação que é desidrose, que traduz ansiedade. Não confundir. Nódulos
tofos, né, com desidrose. Desidrose. A desidrose não tem nada a ver com ácido úrico, ok? Aqui tem tudo a ver. Uma outra mão mostrando tofos, né? Muitos tofos gigantes. Então, gota tofácea crônica, seria a quarta fase da gota. Tofos na hélix, tá certo? Não confundir com hiperceratose, que ela é um pouquinho mais em cima e tem a ver com o sol. Aqui é uma gota tumoral. Isso aqui, o tratamento desmancha, tá certo? São tudo tofos. Uma gota tofácea crônica. A gota faz osteólise, troca o cálcio pelo ácido úrico, então é radiotransparente. Aqui tem um nódulo radiopaco, tofo radiopaco, na verdade, porque tem muito sangue, então pode aparecer um pouco branco, mas tem destruição óssea aqui dentro, tá certo? Então faz osteólise a gota. Um outro caso mostrando tofos gigantes, né? E uma porta de entrada para infecção. O ideal é não mexer nos tofos, tratar com a medicação. Demora mais que 8 meses, mas ele tende a desaparecer. O que sela o diagnóstico da gota é o cristal fagocitado pela célula, tá certo? Então, fagocitou aqui o cristal. O cristal ficou maior que a célula. Coitada da célula, né? Ok, então gota já vimos. Paciente com lúpus, faz diálise, apresenta uma monoartrite. Inicialmente pensava que era uma crise de lúpus, mas aí foi aumentado o corticoide e o doente não melhorou. Qual agente etiológico? Pergunta-se qual agente etiológico. Então, monoartrite aguda. O agente etiológico, essas fotos podem sugerir. Então, é a papila umbilicada. E pode fazer dor, além da artrite, essa doença pode fazer dor no hipocôndrio direito do paciente. Fazer uma perihepatite. Tá? Então, o agente etiológico é o que faz essas lesões aqui. A doença de base é lúpus. Outra lesão que o diagnóstico que esse agente etiológico pode fazer é vesícula ou uma vesícula um pouquinho umbilicada. Tá certo? Vesícula e um pouquinho umbilicada. Então, o agente etiológico, todo mundo já sabe. Então, perihepatite em 10% dos casos, acompanhado de doença inflamatória pélvica. A dica está por aí. Ó. Pode fazer periapendicite em 5% dos casos, acompanhado de doença inflamatória pélvica. Isso aqui é tudo por contiguidade da infecção pélvica. Você faz contiguidade para os órgãos de dentro. E quando o cirurgião intervém, pode achar fibrose, chamada em corda de violino. Corda de violino. Monoartrite aguda, lembrando que é igual a agulha, a gente não faz o diagnóstico de olhômetro, tá certo? Então, agente etiológico, que tem doença inflamatória pélvica, Neisseria gonorreia, ok? Quando faz dor abdominal, a perihepatite foi descrito como síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Fitz-Hugh-Curtis. Pode ter descrição por clamídia também, mas o forte que nós vimos agora, todas essas fotos, é da Neisseria. Ok? Muito bem. Prosseguindo, um jovem, uma criança, que tem eritema no tórax. É um eritema de uma cor rosa salmão, em todo o tórax. Geralmente precipita após um banho quente, isso aqui. Tá certo? Então, um jovem com eritema no tórax. Aqui é outro menino, criança, que tem dermografismo. Então, essas lesões, se você coça, pode desenhar. Fazer dermografismo. Ok? Então, vimos duas crianças com essas manchas. E temos uma terceira foto da mesma doença que faz retrognatia ou micrognatia, o queixo pequeno. Lembrando um cantor antigo, famoso, já falecido, Noel Rosa. E deixou a coluna do paciente bem reta. Então, é uma doença que acomete menos de 16 anos de idade, tá certo? Que tem uma classificação que nós vamos pôr agora. Então, chama artrite crônica juvenil idiopática. Ocorre menos
de 16 anos de idade. Menor de 16 anos de idade. Ela se classifica em 3 formas. Oligoartrite, oligoarticular, na verdade, geralmente tem um FAM positivo e pode fazer uma uveíte anterior assintomática, que é uma emergência isso aqui. O paciente tem que consultar 4 vezes no ano o oftalmologista, porque pode fazer cegueira na criança, ok? Porque é assintomático. Tá certo? Tem uma forma poliarticular que dá fator reumatoide positivo, que essa seria uma forma mais grave, e uma outra que dá fator reumatoide negativo. Fator reumatoide negativo. Tá certo? Vamos tentar enquadrar melhor isso aqui. Vamos ver aqui. Aí. Tá faltando uma palavrinha ali embaixo. Então, e tem uma forma sistêmica conhecida como doença de Still. Doença de Still. Tá certo? Doença de Still. Estou tentando encaixar aqui, agora deu. Doença de Still tem do adulto e da criança menor que 16 anos de idade. Então a forma sistêmica chama doença de Still. Tem febre, artrite, aquele rache que a gente viu no tronco, hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodomegalia e serosite. No adulto é um diagnóstico de exclusão, viu? No adulto é um diagnóstico de exclusão, tá certo? Muito bem, doença de Still, tem da criança e do adulto. Então nesse caso, são 2 casos de rash e um caso de micrognatia e coluna cervical retificada. Artrite crânio-juvenil idiopática. Vamos lá, vamos prosseguir. A paciente vem consultar por fraqueza muscular proximal, tá certo? E tem um eritema periorbitário. Esse eritema periorbitário é conhecido como heliótropo. Então, fraqueza muscular proximal, heliótropo, o que mais? A paciente apresentava um eritema no dorso, caso real, ok? Eritema no dorso. Ela poderia ter apresentado esse sinal, né? São as placas de Gottron. Quando é elevada são placas, quando é plana são manchas de Gottron, tá certo? Então lesões de Gottron, ela dá em cima das falanges, tá certo? Sinal de Gottron e heliótropo faz o diagnóstico da doença. Essa aqui é um heliótropo de cor vinhosa, tipo cor da PUC, tá certo? Tipo cor da PUC. Então, heliótropo de novo. A paciente poderia fazer uma mão com característica rugosa e escura, chamada mão de mecânico, hand machine. Então, mão de mecânico, fica rugosa e áspera e mais escura, né? A mão. A doença faz isso, a nossa paciente não tinha. Nossa paciente tinha fraqueza muscular, aquele heliótropo mais brando que a gente viu e aquelas lesões de pele. Pode aparecer, que não é o nosso caso da paciente, chama sinal do Chalet. Sinal do Chalet. Ok? Então, juntando tudo isso, trata-se de uma paciente portadora de dermatopolimiosite. Dermatopolimiosite. A gente pede para dermatopolimiosite enzimas musculares, CPK, DLH, as transaminases, né, aqui hepática, AST e aldolase. Então, enzimas musculares elevadas pode sugerir o diagnóstico de polimiosite ou dermatopolimiosite. Quando pega a pele é dermato. Quando não pega é só polimiosite. Então, o diagnóstico, então, já falei, dermatomiosite. Só que nessa paciente, as enzimas deram normais. Em 10% dos casos. Daí, recebe o nome de amiopática. Dermatomiosite amiopática, porque o músculo não alterou as enzimas. Então, para diagnóstico, você pede enzimas musculares, você pede eletrodermografia para mostrar um músculo doente. O músculo doente vai ser indicado para ele uma biópsia. Então, o objetivo da eletrodermografia é mostrar um músculo
doente, isolar o músculo doente para fazer a biópsia. A biópsia pode ser sugestiva. Ela não dá, assim, esse quadro de dermatomiosite. Dá só sugestão diagnóstica. Dermatomiosite. Então, dá FAM positivo, tá certo? Em 80% dos casos, tem que acompanhar, ver se não tem doença mista junto, né? E a doença mista tem um exame chamado antirribonucleoproteína, anti-RNP, tá certo? Anti-RNP. Tem 3 subgrupos. Síndrome de sintetase é quando tem fibrose pulmonar, artrite, febre, mão de mecânico. E dá um exame de sangue chamado anti-Jo1. Anti-Jo1 é para síndrome antissintetase. Tem um outro subgrupo, anti-RSP, partícula reconhecedora de sinal. E temos um outro grupo que chama anti-MI2. A gente não pede esses exames, a gente pede mais o anti-Jo1. Tá certo? Dermatomiosite. O tratamento é corticoide em altas doses e outras drogas. Tá bem? Prosseguindo, imagens em reumatologia. Aqui nós temos uma aorta normal e temos aqui um estreitamento da aorta com tortuosidade. Tá certo? Aqui a artéria renal está normal. Então, o que nós temos aqui? Uma doença da aorta. A aorta é grande vaso. Então, nós estamos diante de uma vasculite. Vasculite de grande vaso são duas. Takaysu, que é o caso, que dá em mulheres mais jovens, e arterite temporal ou de célula gigante, que dá em idoso, após 60 anos de idade. Tá certo? Então, isso aqui é um quadro de Takaysu. Você tem pulso diminuído de um lado em relação ao outro, pode ter sopro na carótida ou na subclávia, e a pressão arterial, quando você tira de um lado e do outro, é diferente. Tem clínica de frase pré-estenótica com dor torácica, abdômen, cefaleia, tonteira, indisposição, que leva meses a anos. E tem uma fase chamada pós-estenótica, que dá angina mesentérica e cardíaca, trombose pulmonar, pode acontecer com hipertensão quando acomete o rim. Pode fazer AVC e aneurismas. Então, Takaysu, vasculite de grande vaso. Você faz o diagnóstico com a ortografia ou exames de imagem que mostra a aorta, como a gente viu. Paciente feminina, temos 17 anos de idade, tinha dor de garganta há uns 10 dias, apresenta para consultar com essas manchas. Tá certo? É sempre inferior ao quadril. Então, isso aqui é uma outra vasculite. Vasculite de pequeno vaso. Doença por IgA. Foi descrita por Enoch Schonlein. Então, é simétrica, né? É simétrica o acometimento. Então, inferior ao quadril. O diagnóstico é feito pela biópsia renal, comumente. Então, você tem Enoch Schonlein ou vasculite por IgA. É conhecido como doença dos 5 sistemas. Por quê? Faz dor abdominal, faz artralgia e artrite, faz proteinúria, acometimento renal com hematúria, púrpura de pele e o vaso, você tem uma vasculite na parede. Aqui o depósito é por IgA. Então, a biópsia de rim é padrão ouro, tá certo? Pode fazer biópsia de pele, mas a biópsia renal é padrão ouro para doença de IgA. Vasculite, então, de pequeno vaso. O paciente internou por hemoptise, tinha sinusite de longa data e relatou que o nariz ficou torto. Não existia isso. É o chamado nariz em cela. Nariz em cela, ok? Então, hemoptise, nariz em cela, sinusite de anos, crônica. O diagnóstico é outra vasculite. É poliangeite com granuloma. Estão tirando nomes. Então fica poliangeite com granuloma ou doença de Wegener. Granulomatose de Wegener. Então poliangeite com granuloma. É uma vasculite de pequenos vasos. Faz sinusite, rinite, pode acometer o pulmão, fazer nódulos do pulmão também. O exame específico ANCA-C positivo, mais de 90% dos casos. Você tem inflamação, tem anemia norme. Você faz biópsia da mucosa nasal,
dos seios da face ou até do pulmão. Do pulmão pode fazer a céu aberto, mediastinoscopia, tá certo? Então, outra vasculite de pequenos vasos que será estudado mais no final do semestre. Caso diferente, real, então, o paciente masculino, em torno de uns 50 anos de idade, interna com esse quadro que vocês estão vendo aí. O restante do paciente é normal. O objetivo realmente é os pés. Aqui, esse é meu dedo, veja o que o paciente apresentava. Ó, esse é o pé esquerdo. Pé esquerdo do paciente. Uma visão mais de perto, veja. Aqui também tem. Esse é o pé direito. O pé direito parece que foi tosado, né? Foi tosado. Tá certo? Tinha aqui, às vezes, fungo, pode fazer coleção aí. Coleção fúngica, terra, qualquer substância. Mão para ajuda diagnóstica. Vendo essa mão, a mão é do paciente também, ok? Essa mão vai dar ajuda diagnóstica. Tá certo? O que você tem aqui? Hiperceratose palmar. Então, o diagnóstico do paciente é uma hiperceratose palmoplantar e mais nada, ok? Nem tudo que é feio, às vezes é tão maléfico assim. Então, o restante do paciente é normal. Normal. Seguindo, qual agente etiológico dessa mão toda? Essa mão toda está alterada porque tem um agente etiológico. Isso aqui chama corno cutâneo, também uma hiperceratose. Aqui são hiperceratoses. Aqui deve ter um carcinoma de pele. Mas está buscando qual agente etiológico? Uma outra visão. Veja que na parte proximal não tem nada. O diagnóstico, então, é o sol, né, o agente etiológico. Hiperceratose solar. E com o corno cutâneo que tinha ali. Ok? São duas hiperceratoses que eu mostrei, então. Adolescente, né, feminina, 14 anos. Apresenta uma mão esquerda. Mão esquerda veio encaminhada para internar no hospital. Diz que doía. A mãe endossava que tinha dor. Não deixava a gente mexer. O exame físico dessa paciente, tudo normal. Não houve nenhum achado alterado. Nenhum achado. Tudo normal. Exames de sangue também normais. Tudo normal. E uma outra foto mostrando um outro ângulo. Mão esquerda. Como ela não deixava a gente mexer, o que foi feito? Foi feito um processo de anestesia e levar para o centro cirúrgico para debridar essa situação. E o que aconteceu no centro cirúrgico? Foi basicamente tirado uma luva. Por quê? Ela fez uma luva, uma lesão factícia. Farinha de trigo, cola tenaz e mercúrio cromo que tinha na época. Então, com essas três substâncias, mercúrio cromo, farinha de trigo e cola tenaz, ela fez aquela luva, né, simulando uma doença. E por que ela fez isso? Porque teve uma prima que ficou doente, teve pneumonia, ganhou bonecas, chocolates e tudo mais. Ela falou, vou ficar doente. Então é uma lesão factícia. É difícil que a mãe apoiava, né, a dor. Então, pena que não fotografamos então a luva, ok? Mas é tudo factício. Vamos lá. Eu vou mostrar 4 fotos, basicamente. Essa está repetida a seguir. São 5 no total, mas perguntando qual a doença de base. Então você tem uma mancha aqui no dorso da mão esquerda. Uma visão mais de perto. Tá certo? E a mão chamada mão em prece. Não junta aqui. Fica uma distância. Quando você coloca a mão em prece, aqui fica um buraquinho. E também a doença pode fazer, isso aqui chama necrobiose lipoídica. É um tecido, como se fosse um tecido aveludado na região anterior da tíbia. Tá certo? E pode fazer também essa articulação, que tem o nome. Articulação de, fica uma articulação exuberante, feia, indolor. Indolor. Articulação de Charcot. Charcot. É uma neuroartropatia. O paciente não sente dor, por isso que ele anda com um tornozelo doente, daí fica deformando.
A doença de base disso tudo, todo mundo conhece, diabetes mellitus. Ok? Esse caso foi real ali, todos casos reais. Granuloma anular, é o primeiro, mão em prece, necrobiose lipoídica diabeticorum e articulação de Charcot. Então, diabetes faz tudo isso. Então, tem alterações importantes. Então, é uma doença endócrina. Vamos ao próximo caso, reumatológico. Homem, 36 anos, tem artralgias, dores em membros inferiores e tinha dor nas articulações também. Ele tinha dor, mas não tinha artrite. História há 3 anos. E notou que a face aumentou. Face direita com aumento de volume. Caso real, ok? Tórax direito também aumentou de volume. No exame físico, a parte óssea, que está aqui aumentada, a parte óssea. Aqui também, então, aumento da parede torácica direita. A tíbia esquerda também aumentou de volume. Então, a parte óssea que aumentou. Pergunta-se qual é o diagnóstico. Então, é uma doença endócrina, é um hiperparatireoidismo. Tá certo? O que acontece? O paratormônio está bem aumentado. A gente pede cálcio, fosfatase alcalina e o paratormônio, na suspeita do hiperparatireoidismo. No osso, você tem uma absorção aumentada de cálcio e menos de fósforo. O rim, uma absorção pequena aumentada de cálcio e eliminação de fósforo. O rim elimina fósforo. O intestino, absorção de cálcio e um pouquinho de fósforo. Resultado final, no hiperparatireoidismo, vai ter muito cálcio e pouco fósforo. E daí faz esse aumento de volume. Tem um nome isso. Chama tumores marrom. Tá certo? São tumores mais escuros no osso. E a paratireoide, você pode fazer uma cintilografia e ver se elas estão hipertrofiadas. Às vezes tem até ectópica, né? Uma paratireoide ectópica. Então, hiperparatireoidismo. Vamos ao último caso. Um paciente internado no hospital psiquiátrico tomava vários medicamentos. Vários. Caso real. Olha aí. Fez mucosite, perdeu toda a pele, quase não dava para respirar. Veja que ele respirava por esse oxigênio. E pela boca, né? O tórax do paciente, orelha, perdeu toda a pele, as unhas caíram todas, basicamente. Aqui já é fase de recuperação. Aqui o paciente já recuperado. A gente fez bastante antibiótico, porque a mucosa oral tem bactérias anaeróbicas, tá certo? Então, o diagnóstico não é Steven Johnson apenas, é mais que Steven Johnson. Chama necrólise epidermal tóxica, NET. Quando a lesão pega mais que 30% da área corporal. Quando cursa com febre, chama Lyell síndrome. Tá certo? Steven Johnson pega menos de 10% da área corporal e pode associar uma com a outra, chama overlap. Ok? Então, isso foi aula de imagem. Eu sempre comento o que o médico precisa depois que ele se forma. Primeiro, ele tem que ter autonomia. Autonomia no trabalho. Não pode cumprir muito horário, tem que atender bem o paciente. Tá certo? Segundo, primo non nocere. Não fazer maleficência, fazer o bem. Fazer o bem já está aqui no de baixo, quer dizer, parece uma redundância. Beneficência, ação positiva, bem-estar. E quarto e último, ser justo. Tá certo? Justiça. Ok? Então, nós terminamos a nossa aula de imagem e vamos aguardar, porque nós não paramos com essa quarentena. Daqui uns dias ou semanas a gente nos veremos novamente. Muito obrigado pela atenção.